Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, este é meu canal e agora estamos na segunda semana do nosso curso de Cálculo 1 com Python. Se você não assistiu os vídeos da primeira semana, vai aparecer um card aqui para o primeiro vídeo da primeira semana. E agora, então, nessa semana a gente vai continuar o que a gente tinha falado lá na primeira semana. Especificamente, a gente vai entrar na questão de limite, tá? Então, o conceito de função lá que a gente trabalhou na semana passada vai ser importante, vai ser bastante aplicado aqui nessa semana. E a gente vai fazer um monte de coisas interessantes nessa primeira aula, tá? Lembrando aí, pessoal, que a gente tem todo o nosso conteúdo livre e gratuito. Na descrição do vídeo tem acesso aí à página, materiais, enfim, várias coisas interessantes, inclusive a nossa página lá que você pode navegar mais facilmente no conteúdo, tá? Muito bem. Então vamos começar a nossa aula, pessoal. Aqui é a nossa primeira aula dessa semana 2, tá? E aí a gente vai começar com um conceito que vai ser importante para a gente lá na frente, definir limites e derivadas, tá? Por enquanto só limites, né? Mas depois, para limites, a gente chega em derivadas, até o final dessa semana. Então, a primeira coisa importante, pessoal, vou sumir aqui, é a questão da inclinação de uma reta, tá? Então, vamos fazer o seguinte, como é que eu posso encontrar a equação de uma reta, que é que está dado aqui, né? Bom, a equação de uma reta, vamos voltar um pouquinho ali, é essa equação y igual a x mais b, tá? A primeira semana a gente falou, inclusive, de equações mais complicadas que essa. E aí vamos supor que eu quero achar a equação de uma dada reta. Lembrando aí que por um dado par de pontos, né, passa uma única reta. Então imagina que a gente tem os pontos P de x0, y0 e Q, cujas coordenadas aqui são x1, y1, certo? Então, para esses dois pontos, eu posso encontrar um coeficiente angular A, que é esse parâmetro aqui da equação, que multiplica por x, tá? E B é o coeficiente linear, que vai ser somado com A vezes x. E aí, com isso, eu encontro o valor y correspondente a esse x aqui que é dado inicialmente. Então, esse gráfico aqui serve para ilustrar esse conceito, né? Se eu tenho um ponto x0, y0, que é o P de x0, y0, e eu tenho um ponto P de x1, y1, né? Automaticamente, com esses dois pontos, eu consigo encontrar a equação da reta. E vocês reparem que o nosso B, o coeficiente linear, é tal que quando x igual a zero, eu tenho o y correspondente é igual a b, tá? E o coeficiente angular A da inclinação da nossa reta, como está dado nesse gráfico. Muito bem. Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Na verdade, não é nem um exemplo, vamos pegar esses pontos x0, y0, x1, y1 e vamos aplicar na equação da reta. Então a aplicação do primeiro ponto vai, se a gente quiser, a gente pode isolar o coeficiente linear representado pela letra B. E aí você vê que se eu conheço x0 e y0 e x0, e se eu tenho o valor de A, eu consigo achar B. Então agora eu tenho que encontrar o valor do coeficiente angular A. Para isso, eu vou pegar essa equação da reta, né? Essa equação geral, aplicar o segundo ponto, x1, y1, e aplicar o valor de B nessa equação. E agora, então, eu vou isolar o valor de A, tá? Após alguns cálculos, se você quiser pausar o vídeo, parar e tentar fazer na mão, é uma coisa interessante para você entender melhor. Então, se você quiser, pausa o vídeo, volta, tenta fazer no papel. Não vai assistir no vídeo como se fosse uma maratona. Não há... Matemática não funciona assim. Às vezes você tem que... Peraí, deixa eu ver se o que ele falou faz sentido. Deixa eu escrever aqui no papel, deixa eu tentar fazer. Tá bom? Dicas, ok, pessoal? Vamos lá. Então aqui eu isolei o valor de A, tá? E veja que esse valor de A, ele é dado em função de valores que eu tenho, que são as coordenadas dos dois pontos. Então vai ficar A igual a x1 menos y1 menos y0, dividido por x1 menos x0. Não precisa decorar nada. Se precisar, você deduz, né? Depois que você fizer 10 deduções, é claro que você acaba decorando, enfim. E aqui eu tenho o valor de B também, tá? B igual a y0 menos A, dado por essa equação. Poderia substituir, inclusive, esses valores aqui, mas ficaria um pouquinho feio, assim fica mais bonito. Vezes x0. Bom, muito bem. Então, para qualquer valor que eu te der, quaisquer dois pontos que eu te der, você consegue achar a equação da reta, né? Legal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Problema 1, encontrar a reta que toca uma curva
em apenas um ponto, ou seja, encontrar a reta tangente a uma curva. Suponha que essa curva é dada pela função f de x igual a x ao quadrado, tá? Muito bem. Então, pessoal, o que vai acontecer? Agora, nesse caso aqui, eu te dei essa função e eu falei o seguinte, olha, eu quero que você encontre a reta tangente que tangencia a essa curva verde aqui, que é dado por essa função x ao quadrado, certo? E aí tem um problema, porque você fala assim, peraí, você acabou de me mostrar como é que eu posso achar uma reta, se você me der 2 pontos. Se eu te der um ponto só, que é a reta tangente, ou seja, eu sei que ela tangencia a curva f de x ao quadrado nesse ponto 1, 1, mas eu só estou te dando um ponto. Tá bom, tudo bem, eu entendi. Você precisa de mais de um ponto. Então eu vou te dar um segundo ponto. Eu vou falar o seguinte, olha, ao invés de encontrar a reta tangente, encontra a reta secante, só que o segundo ponto, na verdade, é um ponto da forma que x, né? Então a primeira coordenada é x, e a segunda coordenada é x ao quadrado, tá? Então, o que eu estou te falando? É um ponto arbitrário aqui, que eu posso mover ao longo dessa curva f de x igual a x ao quadrado, tá? Muito bem. Então, vamos tentar fazer alguma conta com isso, ó. Para resolver esse problema, eu vou te dar esses 2 pontos. O primeiro ponto está tranquilo, é 1. E o segundo é x ao quadrado, certo? Bom, para encontrar, então, a reta secante PQ, eu te dei os 2 pontos. Você pode achar a inclinação da reta secante PQ, né? Que é essa APQ. E aí o que acontece? Eu vou pegar o x0 e o y0 e o x0 e vou substituir por 1. E onde está y e x1, eu vou substituir por x ao quadrado e x. E aí o que eu tenho? Eu tenho a PQ igual a essa continha aqui, tá? O que eu posso fazer agora com isso? Eu posso fazer o seguinte, bom, eu sei que a reta secante, eu tenho 2 pontos distintos. Então, por exemplo, eu posso pegar o ponto em que x igual a 1,5, x ao quadrado de 1,5 é 2,25, certo? E vou substituir nessa equação aqui que serve para qualquer valor de x que eu te der, tá? Legal, então eu substituí os valores e obtive então que o coeficiente da reta secante, não a tangente, é 2,5. Aí você fala, poxa, não me ajudou muito, porque eu queria da reta tangente. Veja, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso começar com x igual a 2, x igual a 1,5, 1,1. Veja que eu não vou atribuir valor 1. Aí você pergunta, por que você não joga 1 direto aqui nessa equação? Se eu jogar 1 aqui, veja que aqui quando eu jogar 1 vai ficar x igual a 1 menos 1. Eu vou ter uma divisão por zero. Veja, eu não consigo resolver isto porque não existe divisão por zero. Não está definida a operação de divisão por zero do ponto de vista matemático. Então, para evitar isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que a gente chama de começo por valores acima de 1 e vou chegando mais próximo de 1 e vejo que aqui, olha, estou cada vez mais próximo de 2. O coeficiente angular PQ, ele vai se aproximando de 2. Ele começou lá com 3, 2,5, 2,1, chegando quase em 2. Da mesma forma, eu poderia ter falado assim, olha, eu vou começar de valores negativos ou a partir do valor 0 e vou me aproximando do valor 1, do x, né? Muito bem. E aí o que vai acontecendo com o APQ? A inclinação da reta secante vai se aproximando da inclinação da reta tangente. E o coeficiente angular vai se aproximando do valor 2. Perfeito? Muito bem. Lembrando, pessoal, se tiver difícil, tiver complicado, pausa o vídeo aí, segura, tenta fazer na caneta, pega um papel, escreve, anota. Pô, mas esse cara tá falando a verdade? Aqui é uma orientação geral e rápida para o vídeo ser dinâmico. Às vezes a pessoa já entendeu, bateu o olho e já entendeu. Ah, esse cara tá falando demais. Agora, tem pessoas que não são assim. Peraí, deixa eu fazer uma vez, deixa eu fazer 2 vezes, deixa eu fazer 3 vezes. Será que o que ele tá falando faz sentido? Deixa eu deduzir. Então, a absorção de conhecimento depende aí também do conhecimento de cada um, tá? Eu já vou sumir um pouquinho aqui só para não atrapalhar. Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu no slide anterior, pessoal. Pelas tabelas anteriores, o quanto mais próximo x está de 1, mais o valor da inclinação da reta secante, da reta tangente, vai se aproximar do valor da inclinação da reta tangente, que é 2.
Então, matematicamente, o que eu faço aqui? Eu tenho uma nova notação matemática, que é a notação de limite, tá? Então, o que significa essa notação matemática? Ela está falando, pessoal, que é um limite, ou seja, eu estou fazendo uma tendência. Eu vou me aproximar de um determinado valor, né? Vou ficar cada vez mais próximo desse valor, vou me aproximando desse valor. E quando eu estou muito próximo, não estou no valor, mas estou muito próximo, ele está igual a um valor aqui, ó. Né? Então, o limite de o ponto Q tendendo ao ponto P, é assim que a gente lê essa notação, de APQ é igual a A. Né? Ou seja, eu posso transformar essa informação em algo mais, digamos assim, mais longo, mais detalhado, né? Então, o limite de x1 tendendo a 1, o que é tendendo? Ele vai se aproximando de 1, dessa expressão é igual a 2, tá? E aí o que acontece? Claro que a gente ainda não fez isso de maneira, a gente fez com as tabelas ali, ok? Então, assumindo que a PQ, a inclinação da reta secante, tendendo a reta tangente, ou seja, da reta tangente, é 2. Então, a equação da reta tangente será a PQ igual a 2. Aí, tendo o valor da inclinação, ou do parâmetro A, eu consigo achar o B correspondente, que vai ser menos 1, e consigo achar a equação da reta tangente. Olha que maravilha, pessoal. Mas para chegar nela, eu tenho que ter essa definição aqui, esse conceito matemático. Por quê? Porque eu tenho divisão no ponto 1, eu vou ter divisão por zero. Então, eu não consigo calcular esse valor no valor 1, mas eu consigo me aproximar, eu consigo chegar na vizinhança, na redondeza desse valor, tá? Bacana, esse é o conceito de limite. Agora, veja aqui que esse caso aqui, pessoal, a gente não teria esse problema, né? Porque eu poderia também usar o conceito de limite nele, né? Vocês estão vendo ali, exemplo 2. F de x igual a x ao quadrado menos x mais 2. Calcular o valor de f para valores próximos de 2. Então, eu posso usar essa técnica da aproximação, né? De usar tabelas e ir me aproximando, né? Sendo por um valor acima do valor de referência, que é o valor 2, e ver qual é a tendência para a função, né? Para f de x correspondente. Tanto, aqui eu fiz partindo de valores negativos ou valores abaixo do valor de referência, que é o x igual a 2, e vejo que eu vou me aproximando do f de x igual a 4. Então eu posso dizer, através do estudo dessas tabelas, que o limite de x tendendo a 2 de f de x igual a 4 para essa função, tá? Agora, alguém poderia argumentar assim, não, mas espera aí, aqui eu não tenho divisão por zero, não há problema em eu simplesmente pegar e colocar o valor x igual a 2, aqui não vai dar nenhum problema essa conta, vai dar 4 menos 2, 2 mais 2, 4. Assim, não precisaria, mas eu estou mostrando que essa técnica serve para várias situações, ok? Muito bem. Então vamos agora à parte formal, pessoal, deixa eu assumir aqui de novo. Se o limite de f de x, quando x tende a um valor a, é igual a L, então, como é que a gente descreve isso em termos matemáticos formais? Limite de x tendendo a um valor a para uma função f de x é igual a L. Tá? Então, toda essa experiência que a gente demorou aí alguns slides, fez um monte de conta e tal, está sendo formalizada numa linha aqui, ó, breve. É como se essa linha contasse toda essa historinha que a gente acabou de ter agora, toda essa dificuldade, tudo isso foi resumido em poucos símbolos. Para isso que a matemática é interessante, é contar histórias através de símbolos de forma muito rápida, muito econômica, né? Muito bem. Então veja o seguinte, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó? O limite significa tornar os valores de f de x tão próximos de L ao se empregar x suficientemente próximo de A. Outra anotação possível é f de x é tal que L quando x tende a A. Ou seja, vamos refazer isso aqui, não ficou bom. F de x tende a L quando x tende a A. Então, quando o valor de x se aproxima de A, o valor da função vai se aproximar do valor L. Tá? O que você tem que tomar cuidado? Ao se empregar o limite de f de x, quando x tende ao valor A, não se considera
o valor de x em A. Então você fala assim, não, mas eu estou no ponto A. Não, você está se aproximando do A, tá? Por quê? Porque f de x não precisa estar definida no ponto A para se encontrar seu limite. Cuidado então, tá? Muito bem. Agora o que a gente pode fazer? Vamos pegar esse nosso conceito e vamos aplicar nessa função. De novo, se quiser pausar o vídeo e tentar fazer você, pessoal, é um exercício legal para fixação, tá? Em vez de você ficar maratonando o vídeo, você pode pausar, escreve, vai com calma, entende o que está sendo feito, não vai progredindo sem entender lufas, né? Não adianta. Muito bem. Então aqui, ó, eu tenho limite para x tendendo a 1 de, qual é a função? X menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Não posso fazer a substituição direta aqui, porque eu vou ter divisão por zero. Então, o que eu faço? A técnica lá, eu pego valores acima do valor de referência do x ali, que é igual a 1, né, para x maior que 1. Eu vou lá 1,5, 1, e vou vendo qual é o valor correspondente da função. Você vai ver que você vai progressivamente, você vai progredindo para o valor meio. E se você pegar valores inferiores ao valor de referência, que é x igual a 1, meio, 9, 0,9, 0,09, enfim, você vai vendo também que a função vai progredindo para o valor f de x ali, né? A função f de x vai tendendo para o valor meio. Então a gente pode, através do estudo dessas tabelas, identificar que existe uma tendência, e é isso que o limite descreve, que conforme eu me aproximo do valor 1, de x se aproxima do valor 1, a função f de x vai se aproximar do valor meio, está se aproximando do valor meio, tá? É isso que a gente está descrevendo aqui, ok, pessoal? Cuidado. Então, o que você tem que tomar cuidado? Outra observação importante. Existem armadilhas na conjectura sobre o valor de um limite através dos cálculos de valores, usando essas tabelas, que é o que a gente está fazendo, tá? E gráficos e tabelas, enfim. Então, o que você tem que fazer? Ó, é necessário empregar técnicas mais apropriadas. Quais são essas técnicas, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Esse exemplo 4, o que eu fiz? Eu peguei o limite de t tendendo a 1 para h de t, onde h de t igual a zero. Se t é menor que zero. E h de t é igual a 1 se t é maior que zero. É essa funçãozinha aqui, tá? O gráfico da função é aqui. Então, o que acontece? Ela é bola aberta, né? Para x igual a zero, o valor zero ela é bola aberta, mas ela é bola fechada para x igual a zero no valor 1, tá? Então, o que você pode entender? Vamos supor que você tivesse vindo de valores positivos, né? T é valor positivo, por exemplo, 4, 3, 2, 1. Então, se você fizer a tendência vindo de valores positivos, né, que é o que a gente chama ali pela direita, você entenderia que a função está tendendo a 1. Agora, se você vier pela esquerda de valores negativos, né, o que você vai entender? Você vai entender que a função está tendendo a zero. Só que o que acontece? Como você tem essa divergência, né, se a partir tender a zero pela esquerda vai ser zero. E se tender para zero, né, para t igual a zero, pela direita dá 1, então você fala que o limite não está definido. Porque pela direita, ou a partir de valores positivos, dá 1, e pela esquerda, ou valores negativos, dá 0. Então, obviamente, você não tem como definir o que acontece quando você se aproxima desse valor, tá? Muito bem. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Isso que a gente está fazendo pela esquerda, pela direita, como é que a gente formaliza isso matematicamente? Tá? Você vai ter o que a gente chama de limites laterais. Então, o limite pela esquerda, ou a partir de valores negativos, você define como a limite de x tendendo a A, só que vindo pelos valores negativos. Então, você tem uma barrinha, um expoente negativo ali, f de x igual a L. Tá? Então, o que a gente fala? Isso significa que o limite à esquerda de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Já o limite à direita, como é que você representa? Você usa limite de x tendendo a expoente maisinho ali, igual a L. Se isso ocorrer
e isso ocorrer, a gente tem que os dois limites, limite à esquerda e à direita, são iguais. E aí o que a gente pode definir em termos matemáticos, formais? Que o limite existe, né? Se e somente se. O que significa se e somente se? Que se ele existe, acontecem esses dois limites, e se esses dois limites acontecem, existe o limite de fato único, né? Então, se essa expressão é verdadeira, essas duas abaixo são verdadeiras e o contrário também é verdade. Então, essa expressão se e somente se é o que a gente chama de ida e volta na sentença lógica que a gente está afirmando aqui, tá bom? Então, se existe o limite, você tem que o limite à esquerda e à direita vão ser iguais a esse limite, e vice-versa. Se os limites laterais à esquerda e à direita são iguais, o limite da função existe é igual a ele. Tá? Muito bem. Aqui temos um pequeno exercício, deixa eu sumir um pouquinho para o exercício ficar legal. Então aqui a gente não usa, na verdade, equacionamentos, funções, expressões. Você vai ter que usar o gráfico. Então esse é um excelente momento para você pausar o vídeo e tentar fazer, como exercício, tá? Essa coisa de limite à esquerda, limite à direita, qual é o valor da função, né? Então veja aqui, ó, por exemplo, vou pegar um exemplinho aqui só para esse cara daqui, ó, eu tô pegando o ponto x igual a 2 e tô vindo pela esquerda. Então, 2 elevado a menos, né, que é o limite pela esquerda. Ou pela direita, que seria o x tendendo a 2 positivo, tá? Muito bem. E olha, a função aqui ela não está definida, é bola aberta, nesse ponto x igual a 2. O que significa isso? Bom, veja o seguinte, pessoal. Aqui, ó, esse limite aqui, se os limites laterais forem diferentes, será que esse limite existe? O que a gente acabou de falar, né? Então, ó, isso meio que... Ah, mas agora suponha que os limites laterais existem, mas o valor da função no ponto é diferente dos valores dos limites laterais. E agora? O que a gente faz? Tcharam! Bom, para os apressadinhos ou os que têm pressa, vamos ver aqui as soluções, ó. Então a gente já está vendo, ó, limite lateral pela esquerda, de valores negativos, vindo de valores negativos, é 3 do g de x aqui. Agora, nesse ponto x aqui, vindo de valores positivos, é 1, tá? Só que como o limite à direita e à esquerda são diferentes, o limite não existe. Muito bem. Aqui eu tenho que os limites laterais são iguais. Ah, muito bem. Então veja que loucura aqui, ó. Os limites laterais existem e são iguais. Então o limite da função de x tendendo a 5 é 2. Porém, a função no ponto x igual a 5 é 1. Nossa, que loucura isso, hein? Então o limite é 2, mas a função no ponto é 1. Ok? Então, toma cuidado aí. Vamos lá. Agora vamos falar de limites interessantes agora. O que são esses limites? Limites infinitos. Meu Deus, o que seriam limites infinitos? Vamos pegar essa funçãozinha 1 sobre x ao quadrado. O limite de x tendendo a 0, veja o seguinte, eu estou vendo aqui, ó. O que acontece, pessoal, quando eu botar um valor muito pequeno aqui, ao quadrado ainda, fica muito menor, né? Então, você pode, inclusive, tem a nossa tabelinha aqui, que é isso, ó. Eu tenho um valor aqui pequeno, 1, por exemplo. 1 ao quadrado dá 1 aqui, o i de y. Se eu botar meio, ou mais ou menos meio, tanto faz, dá 4. Mais ou menos 0,01, 10.000. Mais ou menos 0,0001. Falou? 1.000.000. Então, conforme você vai se aproximando, lembre-se disso, limite é uma tendência. O que acontece quando você está se aproximando? Conforme você vai se aproximando de zero, isso aqui tende a infinito. O que é infinito? É um valor arbitrariamente grande. Por quê? Conforme você arbitrariamente chega próximo daquele ponto, aquilo se torna arbitrariamente grande. Tá? E aí, nesse caso, pessoal, a gente diz que o limite não existe. Por que não existe? Porque eu não estou indo para um ponto. Eu sempre posso aumentar esse valor. Repara que era 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000. Não chega no valor. Eu nunca vou chegar no valor. Eu sempre estou arbitrariamente cada vez maior, cada vez mais próximo de zero e cada vez maior, tá? Muito bem. E aí o que acontece? Você veja aqui que se o x
ele vai se distanciando do zero, né? Como está o quadrado aqui, esse cara daqui ele vai ficando, por exemplo, 4. Então, esse cara vai ficando cada vez menor. Ele vai tendendo a zero, mas ele também não se aproxima de zero, né? Então, aqui ele tende a infinito e aqui ele tende a zero. Aqui ele tende a infinito e aqui ele tende a zero. Se você tiver dúvida, faz uma tabelinha. Depois, ao final, ou então usa o nosso Python lá, que eu ensinei vocês a usar Python, pessoal. Uma arma poderosíssima. E ao final dessa semana também eu vou mostrar coisas bacanas que você pode usar com Python, tá? Muito bem. Exercícios, pessoal. Vamos lá, olha só que legal. Essa função aqui, ó. Suponha que tem um eixo vertical tal que x igual a A, né? Um ponto x igual a A. E aí o que acontece? Essa função aqui, ó. O que acontece quando x tende a A? Né? Pela direita, ou seja, partindo de valores positivos até o valor de referência, ou partindo de valores negativos pela esquerda até o valor de referência. Ó, o valor da função vai ficar o quê? Cada vez menor, né? Menos infinito, mas maior em módulo, né? Ela vai sendo cada vez maior, só que em módulo. E com um sinal negativo, né? Menos infinito, tá? Aí você vai lá, mas não existe essa função, você está inventando isso só para complicar a nossa cabeça? Tá, dá para fazer isso sim. Por exemplo, eu poderia ter botado aqui um quadrado, tá? Nesse cara aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. Aí daria para fazer esse carinha aqui, ó, tá? Mas ao invés disso, o que que eu fiz? Eu botei 2x dividido por x menos 3. Olha a função que eu tenho aqui. Então veja que aqui, ó, o eixo vertical x igual a 3 no ponto x igual a 3 é tal que ele causa uma espécie de singularidade aqui, vamos falar assim, né? O que acontece aqui, ó? Para x igual a 0, para x igual a 3, eu tenho uma divisão por zero, portanto a função não está definida ali. E aí o que que eu faço? Eu faço um estudo me aproximando pela direita, a partir de valores positivos até o valor de referência. Eu vou ter essa curva. Agora, saindo de valores negativos e me aproximando do ponto de referência, eu vou ter, vamos falar assim, eu vou ter um valor cada vez menor, maior em módulo, mas menos infinito, tá? Muito bem. A solução aqui, pessoal, então, é a intuição gráfica. Você tem que usar, enfim, põe o dedo, faz no papel o desenho, põe o dedo para você se convencer daquela tendência, o que está acontecendo, né? Obviamente, se a gente tivesse uma animação aqui, você vai ter que fazer essa animação na sua cabeça, digamos assim, para você entender essas coisas de tendência. Depois a gente vai ter um projeto aí que vai justamente ajudar nessa coisa de animação, de filme, de tendência, enfim. A ideia é essa, tá? Mas de fato, o ponto aqui é o seguinte, ó, aqui o limite desse cara quando x tende a A, o limite da função quando x tende a A é menos infinito. E aqui vai dar mais infinito se for o limite à direita, e o limite à esquerda vai ser menos infinito, tá? Coisas interessantes aqui que você deve usar muitas vezes, tá? Para calcular um limite. Então você tem uma série de limites que a gente poderia provar aqui, a gente não vai provar. O que são as propriedades do limite, tá? Então suponha que você tem uma constante c e que os limites de x tendendo a A para f de x e limite de x tendendo a A para g de x existem. Então, isso aqui é o quê? A soma dos limites é igual... O limite da soma é igual à soma dos limites, tá? O limite da diferença de duas funções é a diferença dos limites. O limite de uma constante vezes o valor da função é igual a essa constante vezes o limite dessa função. O limite de produto é igual ao produto dos limites. E o limite da divisão basta você aplicar aqui e dividir os limites, cada um dos limites, tá? Desde que não seja o limite do denominador aqui seja diferente de zero, tá? Cuidado com isso. Muito bem. Vamos fazer alguns exemplinhos aqui de cálculos, tá? Então,
só para ilustrar, vamos fazer o seguinte, por exemplo, vamos pegar esse limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Então, limite de x... Só que aqui, ó, você tem que pegar a função f de x mais 5 vezes a função g de x. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que decompor esse cara em limite desse f de x. Então, vindo para cá, ó, tende a 1. E limite de g. Cadê o g? O g está aqui, ó, esse verde. Ah, é o verde, legal. Então, quando é menos 2, ou quando ele se aproxima de menos 2 pela esquerda, vai dar menos 1. Tá aqui, ó. Aí o que eu faço? Uso essa propriedade, né, de que o limite da soma é a soma dos limites. Substituo pelos valores de limite que eu encontrei aqui. Aqui tem ainda que o limite de uma constante vezes a função é uma constante vezes o limite da função. Substituir aqui e deu menos 4. Se você quiser, pausa o vídeo, faz passo a passo. Eu não quero empurrar nada em você, eu estou dando uma orientação. Então, se você quiser, pelo amor de Deus, não vai maratonar essa loucura aqui de um monte de conta e tal, de conceito, senão vai virar uma confusão na sua cabeça. Se precisar, pausa, testa, põe nos comentários, enfim. Temos aí todo um monte de possibilidades aí para você não fazer, enfim, isso acelerado, tá? Tá, aí o que acontece, pessoal? Eu posso ainda utilizar esse gráfico e fazer o cálculo de uma para esse mesmo valor, né? Agora, para x igual a 2, para x igual a 2, aqui, né? Seria aqui, mais ou menos aqui. Na verdade, seria isso. Deixa eu ver. Não, desculpa. X tendendo a menos 2. Aqui faltou um menos 2, tá? Pela esquerda e pela direita. Você poderia fazer o cálculo dos limites, tá? Só que aqui, desculpa, pessoal. Aqui ficou meio feinho, não ficou bom. Era para esse cara daqui, é para x igual a 2, só que era para x igual a 2 o f ser igual a 1. Aqui não saiu legal, mas eu botei aqui, tá? Só que o problema é que para g de x igual a 2, eu tenho um valor zero. Então, o limite da divisão, né, vai dar zero. E não está definido, portanto, porque eu tenho divisão por zero, tá? Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Suponha que você tem um polinômio. Você quer calcular o limite de uma função que é um polinômio, né? O que é um polinômio? Para quem não sabe o que é um polinômio, é basicamente algo que tem, por exemplo, x ao quadrado, x. Isso aqui é um polinômio, tá? É sempre que tem uma potência ali, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. É nessa forma aqui, tá? Tem esse formato. Então aqui você pode aplicar a substituição direta de valores. E você não vai ter aquele problema do risco da divisão por zero. E aí você usa as propriedades. Por exemplo, para achar o limite do polinômio, você vai fazendo o limite da soma, o limite da subtração, vai achando cada um dos limites individuais, substitui e depois acha o valor final. Tá? Tá legal. E aí, o que você tem que tomar cuidado? Quando você tiver uma divisão, você pode ter o problema da divisão por zero. Pode ter, né? Porque se eu botasse aqui, por exemplo, x tendendo a 2, aí não vai ter problema se eu fizer a substituição direta. Aqui, se eu fizer, eu vou ter divisão por zero. Então, eu não posso fazer uso da substituição direta nesse caso. Tá? E aí, o que eu faço? Eu posso... Tem um truque aqui muito interessante, que é eu pegar esse cara, a encontrar as raízes, reescrever esse polinômio em função das raízes que ele tem, como está dado aqui, tá? E depois que eu fizer escrever ele em função das raízes, eu consigo cortar, né? Que a gente chama simplificar, na verdade. Não é cortar, é simplificar. De modo que esse limite original, ele vai ser um limite, digamos assim, com uma expressão simplificada, tá? E essa expressão simplificada, você vai ter x mais 1, né? Você vai cancelar esse fator aqui no denominador que está causando esse problema de divisão por zero. E aí, qual que vai ser o resultado, pessoal? O resultado é que você vai ter que esse limite, na verdade, é um limite de x mais 1,
Aí você pode aplicar para esse cara que é um polinômio a substituição direta, tá? Eu poderia fazer o limite de x mais limite da constante. Limite de uma constante é a própria constante, e limite de x aqui, substituindo no ponto 1 dá 1. Isso dá 1 mais 1, que dá 2. Tá? E aqui, antes a gente tinha feito, como que a gente achava esse limite? A gente fazia aquele uso de tabelas, limites laterais, para encontrar esse limite. Aqui eu usei a álgebra para chegar, o que é algo talvez aí mais prático e menos trabalhoso, certo? Muito bem. Então o que acontece? A gente pode, de maneira geral, falar o seguinte: esse limite que eu tinha, que era um f de x, era uma função f de x, eu consegui simplificar para uma função g de x, e ao encontrar esse limite, né, que eu depois apliquei as propriedades ali de limites para polinômios e tudo, eu descobri que esse limite era um valor que eu posso usar para a função original. Então, o limite dessa função também é o limite dessa função aqui. Tudo bem? Muito bem. Aqui a gente tem um outro caso, pessoal, em que a gente aplica o mesmo truque de decompor, agora não o numerador, mas o denominador, em nas suas raízes. Aí eu elimino fatores comuns. E aí isso aqui vai ficar 1 sobre x mais 1. Se eu fizer a substituição nesse caso aqui, né, então eu vou aplicar o limite no numerador dividido pelo limite no denominador. Eu posso fazer a substituição, porque não há divisão por zero, ou seja, não vai ter limite indefinido. E aí eu chego no valor meio, tá? De novo, eu estou fazendo meio rápido aqui, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, pausa, tenta fazer você para entender melhor. Aqui, pessoal, tem um outro truque que é interessante, que é quando você tem essa situação aqui, repara que tem um raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3. Você pode multiplicar no numerador e no denominador o que a gente chama de conjugado. O que é um conjugado? É exatamente esse termo aqui, só que ao invés de menos 3, mais 3. Por quê? Porque quando eu faço isso, veja que eu estou multiplicando em cima e embaixo, então na verdade eu estou multiplicando por 1. Por quê? Porque em cima é esse valor, embaixo é esse valor, então isso aqui é 1. Na verdade eu não estou alterando nada, em princípio, tá? Só que eu vou simplificar essa expressão. Por quê? Porque aqui vai sair essa raiz, esse termo que está aqui é o raiz, né? Fica o quadrado. Esse termo mais e menos vira 9, menos 9. E os termos mistos se cancelam, tá? Se você não sabe o que são os termos mistos se cancelando, você vai botar no comentário aí, a gente tenta te ajudar, tá? O ponto importante é que aqui no denominador parece que ficou pior, né? Porque ficou t ao quadrado vezes raiz quadrada de t mais 9 mais 3. Só que a gente vai ter uma coisa interessante aqui. A gente vai cancelar esse mais 9 com esse menos 9, e esse t ao quadrado vai, depois desse cancelamento da soma e da subtração, vai cancelar t ao quadrado no numerador com o denominador. E aí o que a gente vai ter? 1 sobre raiz quadrada de t mais 9 mais 3. Você fala, nossa, aqui ficou pior, né? Quer dizer, não ficou tão bom. Ficou melhor assim. Por quê? Porque agora esse limite aqui que antes eu tinha problema para quando t se aproximava de zero, esse limite, se ele se aproximar de zero, não acontece problema nenhum. Se t for igual a zero, inclusive, se eu substituir t igual a zero aqui, vai dar raiz quadrada de 9, que é 3 mais 3, 6, 1 sexto. Então, a esse limite eu consigo calcular de maneira mais apropriada. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E próxima aula, a gente vai falar de assíntotas verticais ou horizontais, que tem a ver com esses limites para infinito, que eu comecei a dar uma pincelada nessa aula aqui. Eu comecei a mostrar alguma coisa aqui, a gente vai aprofundar na próxima aula então, tá? Obrigado, pessoal, e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau!